Bem, parece que eu adivinhei, né? Parece que eu adivinhei que cheguei aqui, ó, peguei isso, deu zero, peguei isso, deu zero também, ó, isso aqui deu zero. Mas será que eu tenho que ficar adivinhando qual é a assíntota? Não, eu tenho que chutar e ver, porque são infinitas retas, como é que eu vou chutar? Bem, tem um critériozinho para você encontrar assíntotas, que é o seguinte, aí é uma proposição. A proposição é o seguinte. Eu preciso dessa proposição para o que eu vou fazer. Proposição. Sejam A e B reais e F uma função, tá? A reta y igual a x mais b é uma assíntota, tá, de f em mais infinito, tá? É uma assíntota em mais infinito se e somente se o A é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x e o B é o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito, tá? Ou seja, para essa reta ser assíntota é necessário e suficiente que o A seja o limite de f de x sobre x e o B seja o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito. É claro que a volta é verdadeira, tá? Mas vamos provar aí, então. Vocês entendem? Prova. Se isso vale também com menos infinito, tá certo? Isso também vale com menos infinito. A reta é uma assíntota em menos infinito, se somente se esse limite com x tendendo a mais infinito é A e esse limite com x tendendo a menos infinito é B. Olha, vamos assumir que y igual a x mais b é uma assíntota de f em mais infinito. O que é que significa? Significa que o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De f de x menos ax menos b, isso é quanto? É zero. Demonstração de preto. Não. Se limite com x tendendo a mais infinito de quê? De f de x menos ax menos b é zero, então, primeira coisa que você tem é o seguinte, o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x
menos AX menos B mais B. Certo? E aí, bem, qual é o limite disso aqui? Qual é? Qual é a hipótese? Esse limite é zero. Se esse limite é zero, quanto é que dá isso aqui? B. Uma parte já foi. E quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x? Olha, fácil. Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax mais ax sobre x. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De f de x menos ax sobre x mais a. Mas morreu. Quem é o limite dessa expressão aqui com x tendendo a mais infinito? Olha, o limite do numerador é quanto? Quanto é o limite do numerador? Quanto é? B. Quanto é o limite do denominador? Então quanto é o limite dessa expressão? Então quanto é que dá o limite da soma? Dá o A. Acabou. E a volta é mais trivial. Porque a volta? A volta morreu. Então você já sabe como é que tem que ter a assíntota. Basta calcular isso aqui. Porque a volta, né? Se o A é o limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito, e o B é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax, acabou-se, né? Então, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax mais menos b? Ora, morreu. Quanto é o limite disso aqui? Qual é a hipótese? P. Então qual é o limite disso aqui? Zero. Acabou. Porque isso diz que a reta y igual a x mais b é uma assíntota em mais infinito. O que resta é observar que isso também vale para quando for o quê? Menos infinito. Tá? Se somente se o limite com x tendendo a menos infinito é A e o limite com menos infinito é B. E aí vamos esboçar o gráfico. Olha o exemplo interessante. Tá? Vamos esboçar o gráfico da seguinte função. Raiz cúbica de 6x2 menos x3. Então, seja a função f de x igual a raiz cúbica de 6x2 menos x3. Confere aí essa. Né? 6x2, raiz cúbica de 6x2 menos x3. Quanto tempo aí, garoto? 9 minutos. Eu vou voltar no celular. Sim. 6x, obrigado. Então, primeira coisa, domínio de f é os reais. Tá? Então, primeira coisa, quer dizer, domínio de f é os reais. Outra coisa, a f é contínua. A f é contínua. E f é... A f é contínua, quer dizer, é uma função contínua. E f é
pela regra da cadeia, diferenciável em, f é diferenciável em, nos reais, menos os zeros dessa função. Quais são os zeros dessa função? 0 e 6. Tá? Porque é onde isso aqui é zero. O 0 e 6 é onde isso aqui é zero, porque 6x2 menos x3 é igual a quê? É igual a x2 vezes quanto? 6 menos x. E onde que isso aqui é zero? No 0 e no 6. Então, onde isso aqui é diferente de zero, pela regra da cadeia, essa composição é diferenciável. Porque a raiz cúbica só não é diferenciável no zero. Certo? Então, pela regra da cadeia, eu tenho que a f é diferenciável aqui. E no 0 e no 6, não vai ter derivada. Tá? A reta tangente vai ser vertical. Então, você observa o seguinte, com quem é f' de x? Quem é? F' de x é igual a quê? 1 sobre 3, raiz cúbica de quê? 6x2 menos x3 ao quadrado vezes quem? 12x menos 3x2. Ou seja, vamos simplificar um pouco aqui. Dá para simplificar? Dá. Vamos ver aqui, quanto é que dá? 12 fica 4. Hã? Fica 4x menos x2, certo? Fica 4x menos x2 sobre a raiz cúbica de raiz cúbica, vamos deixar assim, tá? Raiz cúbica de quê? De 6x2 menos x3, tudo isso ao quadrado. Ó, dá para simplificar mais, correto? Dá para simplificar mais, mas não é necessário. Porque você pode tirar aqui, ó, aqui de dentro, né? Fica o quê? Fica... Tira o x bota o x ao quadrado em evidência. Então fica x à quarta, né? Aí cai o x para fora, né? Tá? Aí fica o x dentro, tá bom? Aí vamos ver. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui. Então isso aqui é, ó, isso aqui fica o quê? Porque isso aqui fica x à quarta vezes 6x 6 menos x ao quadrado. Ó, fica a raiz cúbica de quê? Né? Raiz cúbica de... Aí fica x à quarta vezes o quê? Vezes 6 menos x ao quadrado. Tudo bem? Mas acompanhe comigo. Não quero escrever mesmo não. Tá? Ó, porque vai ficar x ao quadrado vezes 6 menos x, tudo isso ao quadrado. Aí vai ficar x à quarta. Tá? Aí x à quarta, aí vai ficar só um x aqui dentro. Multiplicando isso aqui, cai para fora. Aí esse x simplifica, então fica o quê? 4 menos x. Tá certo? Tá bom? Qualquer que seja o x, diferente de zero e diferente de 6. Tá certo? Qualquer que seja x diferente de zero e x diferente de 6. Ok? Então isso é a derivada. Tá? Entendido?
Isso aí. Então, cuidado aqui para não aí. Então, fica x ao quadrado, fica x a quarta, aí fica x multiplicando. Ó, com isso aí já dá para fazer. Bem, vamos ver como é que fica a derivada. Será que tem derivada no 6? Será que tem derivada no 6? Vamos ver. Ó. Será que tem derivada no 6? Vamos ver. Quem é o limite de f de x menos f de 6 sobre x menos 6, ó. Com x tendendo a 6, quem é? É o limite com x tendendo a 6 de quê? Da raiz cúbica de quem? De 6x2 menos x3, que é quanto? Que é 6x, né? Vezes x menos 6, dividido por quê? Por x menos 6, que é a raiz cúbica de quê? De x menos 6 ao cubo. Então, isso é o limite com x tendendo a 6 de quem? Quanto é? Você vai ter menos que 6x. Você vai ter 6x. Opa! É 6x não, desculpa. É x ao quadrado, desculpa. É x ao quadrado vezes quanto? E inverte a ordem ali também. É 6 menos x. Opa! É 6 menos x6, você vai ter. Vamos apagar tudo e colocar certo. Ah, vamos lá. Troquei foi tudo, não foi? Então fica raiz cúbica de x menos 6 ao cubo. E em cima fica o quê? Aí sim, fica raiz cúbica. Agora me diga o correto, qual é? X ao quadrado. 6 menos x. 6. Aqui você fica o negativo menos x3. Bom, errei de novo, ó. Eu estou com x menos 6, né? Ah, não, é x menos 6. É x menos 6. E aqui é quanto? É 6 menos x. Aqui embaixo, é 6 menos x. Tá certo, desculpa. 6 menos x. Tá certo? Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a 6, né? De raiz cúbica. De quanto? De menos x2 sobre x menos 6 ao quadrado. Por que esse menos? Porque eu vou pegar menos, aí fica x menos 6 sobre x menos 6 ao cubo, dá x menos 6 ao quadrado. E quanto é que dá o limite disso com x tendendo a 6? Quanto é que dá? Menos infinito. Então, no 6 eu tenho uma tangente vertical. Você tem isso, correto? Agora, limite com x tendendo a 0 pela direita, com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a 0 de quem? Quem é o f de x? Raiz cúbica de quê? x2 vezes 6 menos x sobre raiz cúbica de 3, que dá igual a quê? Ao limite com x tendendo a 0 de quê? Da raiz cúbica de quem? Aí fica 6 menos x
Sobre quanto? Sobre x2. Sobre x. Sobre x. Sobre x. E esse limite aqui, quando x tende a zero, aí vai precisar de limite pela limite lateral. Porque quando x... Deixa... Não. Então, quando x tende a zero pela direita, isso aqui dá quanto? Dá quanto? Mais infinito. E tá, é óbvio que o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser o limite até aqui, né? Mas quando eu chego aqui e faço o x tender a zero pela esquerda, esse limite dá quanto? Menos infinito. Então não tem reta tangente vertical no zero. Tem uma reta, a reta, tá certo? Faz um bico no zero. Porque a tangente vertical pela esquerda, esse limite dá mais infinito, esse limite dá menos infinito. Aí vocês vão ver o que é que acontece. Agora me diga uma coisa, será que ela tem assíntota em mais infinito? Vamos ver. Então você tem isso e você tem isso. Então, para ter assíntota, vamos usar essa proposição. Tá? Quem é o limite? Quem é o limite, por exemplo, com o x tendendo a mais infinito? Encerra e começa o outro.